Já pensou se você é um ser místico e fica encarregado de cuidar de uma relíquia de 100 anos do seu povo, quebra ela e tem que partir em uma aventura em busca de um espelho e concede apenas um desejo? Pois é exatamente isso que acontece com a Tinkerbell em Tinkerbell e o Tesouro Perdido. O Botão está chegando no refúgio das fadas e a Tinkerbell fica encarregada de criar um cetro para a Pedra da Lua, que é uma pedra azul que cria pozinho mágico azul. Inclusive, esse cara é exatamente igual ao Adam Drive. Essa pedra tem mais de 100 anos e é essencial para a sobrevivência da árvore do pozinho mágico e também é muito frágil. E foram daí isso logo na mão da Tinkerbell, a fada mais azarada possível. À noite, o Terence, aquela fada guardiã do pozinho mágico, vai até a casa dela e nesse caso, este homem está completamente apaixonado pela Tinkerbell, mas esse coitado está na maior friendzone possível e como eu nunca tinha percebido que era o maior sabor, ele se oferece para ajudar a Tinkerbell e ela aceita e ele vai todos os dias na casa dela, acordar ela e ficar com ela e olhando o que ela tá fazendo e ajudando e ele vai fazendo pequenas coisas que vão irritando ela e ela vai guardando aquele ressentimento até não dar mais. Em um determinado momento, ela pede pra ele ir buscar alguma coisa pra ela conseguir terminar o cetro, e daí ele vai e traz uma bússola. E por um próprio descuido da Tinkerbell, essa bússola acaba quebrando o cetro, e ela fica muito, muito chateada com ele. Ela fica, tipo, muito puta. Olha, eu sinto muito. Sai, Terence! Vai embora! O quê? Foi você que trouxe essa coisa aqui pra dentro. Você quebrou o cetro. A culpa é toda sua. Ela explode completamente, ela coloca toda a culpa no Terence e expulsa ele da casa dela. E pra piorar, a Tinkerbell ainda chuta a bússola e ela abre e quebra a pedra da lua. Ela tenta consertar a pedra, mas não adianta nada, ela se desmancha inteira. E daí o Clark e o Bubble, que são aquelas duas fadas ajudantes do primeiro filme, vão até a casa dela ver como ela tá e convida ela pra ir pra uma peça, que a fada Mary vai estar lá. E a fada Mary é tipo a comandante das fadas artesãs. E daí quando ela percebe que a fada Mary vai, ela decide ir pra peça na intenção de pedir ajuda. E lá ela descobre que ela perdeu a droga de um elemento que só tem um e só foi achado um em 100 anos e que é essencial pra árvore do pozinho mágico e pra subsistência do povo dela, senão todo mundo vai morrer e a árvore vai morrer. Ela decide ficar pra ver a peça, afinal tá no inferno, abraça o capeta. A história sobre piratas em busca de um espelho mágico que realizava 3 desejos e o navio naufragou e os piratas só tinham usado 2 desejos. E se você viajar pra uma ilha distante, achar um arco de pedra e ver um navio naufragado, você consegue achar o espelho. E meu Deus, a fada que descobriu isso é muito burra de não ter ido pegar esse espelho. Ela decide acreditar na peça e nessa aventura forçada atrás desse espelho pra tentar salvar, pelo menos, essa pedra. A Tinkerbell acaba precisando de mais pozinho mágico pra poder ir e ela vai pedir logo pro Terence, que tá brigado com ela e que ela expulsou da casa dela. E daí ele diz que não, e que ele não pode quebrar o regulamento do pozinho mágico, e eles brigam de novo, e daí eles dizem que não são mais amigos. Então ela bola a ideia de fazer um balão, que gastaria menos pozinho mágico, e na calada da noite ela mete o pé, rala o pé dali. No meio da viagem, um vagalume se esconde no balão dela e come toda a comida dela, e ela fica sofrendo lá com fome. E ela tenta expulsar ele, mas acaba deixando ele ficar. E por um descuido da própria Tinkerbell, ela acaba perdendo o balão dela, ela coloca toda a culpa no vagalume. E isso é uma coisa que nas primeiras vezes que eu vi esse filme, já Tinkerbell eu não tinha reparado. Mas a Tinkerbell tem um problema muito grande de sempre culpabilizar os outros pelos erros dela e nunca admitir como tá errado. Eles se metem numa ventania, a Tinkerbell bate numa árvore, num galho de árvore e cai. E daí ela começa a alucinar com Terence. O vagalume consegue a ajuda dos insetos da floresta e eles dão o que sei lá que seja isso pra a Tinkerbell comer. E eles guiam ela até o arco de pedra. Véi, olhando assim, os insetos são fofinhos, mas imagina na vida real um inseto do seu tamanho seria um trauma pra vida toda. Enquanto isso, o Terence tá todo moribundo sem a Tink, e ele resolve ir na casa dela, invade a casa dela, e daí ele percebe que a Tink foi embora e que a pedra da lua tá quebrada. Depois de achar o arco de pedra, ela encontra o túnel que é regido por esses bichos estranhos, meio depilados. E daí ela começa a colocar a culpa no Terence de novo, e esses bichos falam pra ela o que todo mundo desse filme deveria ter falado pra ela. Ele era meu melhor amigo. Você não é muito legal. Ela faz eles brigarem pra conseguir distraí-los e ela conseguir passar. Aí ela acha o navio naufragado e acha o espelho. E
Meu Deus, se esse espelho é do tamanho normal de um espelho na mão da Tinkerbell, imagina a mão daqueles piratas, parecia um dedal, sentava em cima, perdia. E na hora dela fazer o pedido, ela acaba ficando irritada com o barulho do vagalume e acaba acidentalmente pedindo pra que o espelho faça ele parar de fazer o barulho, e daí ela perdeu o desejo e ela começa assim, colocar a culpa no vagalume, só que pelo menos dessa vez ela entendeu que não é culpa do vagalume, foi culpa dela, e ela pede desculpa. E daí o Terrence aparece do nada e eles conversam e fazem as pazes, e ele fala que ele vai atrás dela e que acabou achando o balão dela que ela tinha perdido, e eu me pergunto como foi que ele achou o caminho tipo, certinho e tal, e achou a Tinkerbell. O quão obsessão não faz, não é mesmo? Ratos aparecem do nada e atacam eles, e daí eles fogem com o balão e fazem juntos o cetro com aqueles caquinhos que sobrou da Pedra da Lua. O evento do outono já tá quase começando, e daí a Tinkerbell vai lá, entrega o cetro, e daí quando todo mundo vê o cetro, eles têm a reação mais genuína possível. Irmãos e irmãs do Refúgio das Fadas, eu apresento o Cetro do Outono. Mas como a Tinkerbell tem um poder do protagonismo, isso tá muito certo. E daí o cetro acaba produzindo ainda mais pozinho mágico do que normalmente. E daí todo mundo fica assim, ai Tinkerbell, como você é inteligente, você é genial. Se aquele cetro tivesse dado errado, a Tinkerbell tem ido de vala. Só que tipo, agora não vai dar pra fazer outro modelo de cetro, né? Porque só tem os caquinhos da pedra. Mas ninguém tem que pensar nisso, foi final feliz. Enfim, obrigada por ter visto até aqui, até uma próxima. Tchau!